Olá, Raquel Schneider novamente aqui com vocês e dando sequência à nossa semana sobre a família, falando sobre todas as responsabilidades que nos cabem dentro do aspecto família. Hoje nós vamos falar sobre os nossos irmãos, aquelas pessoas que nascem dentro do mesmo aspecto familiar, com as quais nós temos boa convivência ou não. A grande maioria das pessoas não tem boa convivência nem com pai, nem com mãe, muito menos com irmãos. Por que isso? Porque nós estamos trazendo dentro do círculo familiar pessoas que são desafetos, que têm dívidas energéticas de outras encarnações e que vão por meio do amor incondicional, por meio do sangue, por meio da ligação amorosa que une as famílias, que faz com que essas pessoas tenham que conviver muitos anos juntas dentro do mesmo lugar, dentro da mesma casa, sem poder fugir dessas responsabilidades, em harmonia e convivência, que nós vamos conseguir resgatar isso por intermédio de respeito, por intermédio de medo. Muitas pessoas, vão acabar resgatando por intermédio do medo, fazendo coibir muitas das suas atitudes que seriam diferenciadas se não tivesse esse medo, por intermédio do amor incondicional, por intermédio da parceria, que se junta dentro de uma família. Pare para pensar nos seus irmãos, as pessoas que estão reencarnando junto com você e que também têm disputas energéticas com você. Tanto para pais quanto para irmãos, você tem que analisar que todos esses processos de desafetos, não importa quem fez o que para quem. Não importa quem prejudicou quem. Importa que, dentro desse aspecto todo, você vai ver muitas vezes alguém dizer, mas você me rouba, porque você mente. E na verdade você não faz isso. Porque essa pessoa está trazendo uma energia de uma outra existência, de uma outra realidade, Porque você me trata como se eu fosse uma empregada, mas você não faz isso. Porque a pessoa está se vendo e se posicionando de uma outra forma. Porque eu não consigo confiar em você. Porque você só pensa em dinheiro, ou você é louco, você tem a cabeça de um lunático. Tudo isso você não é, você não age dessa forma. Pare para analisar que são sentimentos, emoções de vidas passadas. Aqueles irmãos que não conseguem olhar um para a cara do outro. Aquela criança que lá quando o irmãozinho nasce, por ciúmes, muitas vezes característico do próprio processo de nascimento, ou por uma dívida de vidas passadas, vai lá e tenta matar o irmãozinho. Sufocado no berço. Não é só ciúmes, gente. Essa relação está colocada dentro do processo de vidas passadas. Justifica-se. A gente não permite que aconteça, lógico, porque isso é um assassinato, Mas, dentro do aspecto do processo deste ser, é a comprovação de que ali estão encarnando seres completamente adversos um ao outro. Aqueles gêmeos que reencarnam como gêmeos e tem um resgate gigantesco entre eles. Por quê? Porque eles tiveram que dividir desde o útero da mãe. E muitos tiveram que dividir o mesmo óvulo. Então já tem que... Esse resgate é um resgate muito forte, porque eles nascem idênticos. Eles nascem uma carinha do outro, E aí, como é que fica a sua individualidade? Vai se perceber que um dos irmãos gêmeos vai sempre ser dominante, ele vai massacrar o outro, e o outro vai ser sempre pacífico e vai acabar sucumbindo ao poder do outro. Temos que entender que isso não pode ser assim. Quem tem gêmeos, quem tem crianças idênticas na sua vida, gêmeos podem ser univitelinos ou bivitelinos, estão vivendo dentro de uma linha de gêmeos, trigêmeos, quadrigêmeos e assim por diante, Esses espíritos
Eles têm um resgate de confiabilidade com eles mesmos, de troca, de compreensão e de amizade, de amorosidade dentro da sua vida muito forte. Então essas crianças vão precisar aprender quem é o dominante a baixar o seu domínio e quem é o pacífico a ser mais colocado na vida. Para que vocês, pais, não achem bonitinho um mandar no outro e o outro, que nem um cachorrinho, fazer aquilo que o outro tá mandando, tá? Aprenderem a trabalhar essas diferenças de personalidade, porque isso vai interferir muito na vida de quem comanda e ego e orgulho e de quem é submisso à não compreensão da responsabilidade da vida, sem ter um adulto aí que vai conseguir lutar pelas coisas que quer. Até mesmo porque a tendência natural dos pais é fazer o julgamento desses dois irmãos como se eles tivessem que ser iguais. E são espíritos completamente diferentes. Eles são iguais de corpo, de rosto, de vários detalhes. Mas como espírito eles são 100% diferentes. Então não tente igualitar a realidade de um filho com o outro e faça a compreensão de que vesti-los iguais também interfere diretamente na personalidade deles. Por quê? Porque eles têm personalidades diferentes, então respeitem essas diferenças. Não estou dizendo que vestir de gêmeos iguais é errado. Eu estou dizendo que interfere diretamente na personalidade de cada um deles. Cada um tem a sua personalidade e muitas vezes os pais acabam não respeitando isso para querer fazer com que eles sejam iguais. Eles nunca vão ser iguais, por serem espíritos completamente diferentes. A harmonia entre os irmãos depende do quanto eles são compreensíveis uns com os outros mediante a personalidade de cada um. Aquele que é o valentão, aquele irmão que acha que é o máximo, aquele que acha que pode mandar, comandar e fazer com que tudo aconteça do seu jeito, olha o que ele já está demonstrando no seu caráter de personalidade. Aquele que se permite ser pacífico, aquele que se permite não ter voz para nada, também já está mostrando um processo de personalidade. Então a convivência entre os irmãos muitas vezes dá choque. Por quê? Porque os irmãos têm personalidades fortes ou personalidades fracas, todos dentro da mesma família. E cada um deles vai querer se impor cada vez mais. Quando uma criança nasce, ela é egocêntrica 100%. O pai é meu, a mãe é minha. Quando uma criança recebe um irmão, ele perde o seu reinado, ele é o rei da casa, ele é o príncipezinho daquele rei e daquela rainha, tá? Mas como filho, ele é o rei da casa, ele vai perder o seu trono. Portanto, essa criança tem que ser preparada para receber um irmão. Ele tem que compreender que ali está vindo alguém que vai compartilhar essa história com ele. E assim você vai ter menos dificuldade de lidar com esses irmãos, e esses irmãos vão ter menos dificuldade de lidarem um com o outro. No entanto, os resgates mais sérios vão estar sempre presentes. E irmãos que se amam podem brigar, podem ficar sem se falar por muito tempo, podem ter muitas animosidades e não vão deixar de se amar. Mas vão ter problema para lidar com as suas emoções relacionadas ao outro. Por quê? Porque o sentimento que lhes guarda é negativo, um para com o outro. E eles têm que aprender a trocar esse sentimento negativo por um sentimento positivo. E como é que você vai lidar com o seu irmão se você tem dificuldade? Perdoa. Aprende a perdoar. Aprende a libertar o que o passado passou. Passou, é o leite derramado que derramou lá no fogão e que você vai ter que limpar e que não vai ter como você usar aquele leite mais, a não ser jogar no lixo. Portanto, o que passou é o leite derramado, você ainda tem o leite que está dentro da leiteira. Você vai fazer o que com esse leite? Você vai beber ele ou você vai jogar fora junto com o leite derramado? Você vai beber, né? Então, se você passou, deixa o passado no passado, não vai ficar cavocando lá, não vai ficar mexendo em dores e sofrimentos do passado se não houver necessidade. E se você quer mexer nisso, vai mexer com um profissional, vai mexer com uma pessoa que pode te ajudar a entender todo esse sofrimento e vai poder te fazer com que você se liberte desse aspecto emocional negativo que você está tendo dentro do teu processo de família.
Aprender a amar o outro como ele é, não como você gostaria que ele fosse. Meus irmãos não são como eu gostaria que eles fossem, mas eu os amo incondicionalmente. Independente se eles estão agindo certo no meu ponto de vista ou eles estão agindo errado na forma deles de pensar, é a vida deles, é a escolha deles. E eu compreendendo isso, eu posso amá-los, eu posso respeitar aquilo que eles são, independente do que eles pensam a meu respeito. O que eles pensam a meu respeito, o que eles falam de mim, o que eles acham do que eu sou, para mim não importa. Importa que eles, na minha presença, me respeitem da mesma forma que eu, na presença deles, vou respeitá-los. Entender as diferenças entre os irmãos é a base fundamental para compreender que cada espírito tem a sua forma de ser. E como nós estamos trabalhando com essa compreensão energética, nós estamos trabalhando com o perdão. Porque perdoar as falhas significa libertar a dor que você está sentindo. Porque para essa pessoa, talvez essa falha não tenha tido grande importância. Ou para essa pessoa, talvez não exista culpa pelas coisas que aconteceram no passado. Mas para você existe essa dor dentro de você. Então, se existe essa dor dentro de você, você tem que libertar ela. Porque essa dor vai trazer doença aí para você. Não vai trazer doença para o seu irmão. Vai trazer responsabilidade energética, kármica, que ele vai ter que responder depois. Mas isso é um problema dele. Não vai trazer para você saúde, vai bem pelo contrário, vai acabar com a sua saúde. Então, compreender o seu irmão, a sua irmã, e trabalhar esse sentimento dentro de você, de amor e de perdão, significa compreender a sua encarnação. E fazer essa libertação não significa ter que conviver diariamente com seu irmão e sua irmã. Não significa ter que ficar mandando mensagenzinha, não significa ter que participar do grupo da família de WhatsApp e todo mundo, ai, queridinho, felizinho, amorzinho. Não. Significa respeitar o que o outro é, significa respeitar quem você é e significa você conviver pacificamente com o sentimento que existe dentro de você. Porque você, amando e perdoando o seu irmão, você vai conseguir conviver com ele sem que os sentimentos mais bruscos ou abruptos ou raivosos venham à tona, porque isso foi trabalhado, foi transmutado e foi compreendido pelo seu ser, libertando você. Se você gostou de saber como é que é essa relação de família, vamos continuar para que amanhã nós possamos falar então dos sentimentos que englobam a convivência social dentro dessa família. O que essa sociedade interfere dentro de todo o processo do que você é. Porque na próxima semana nós vamos falar sobre a sua personalidade, como se forma todo o aspecto da sua vida, do 0 ao 7, do 7 aos 13, o que os 13 anos de idade representam para você, o que é ser pré-adolescente, o que é ser pré-adulto, você sabia que existe o pré-adulto? Até você chegar à fase adulta. Da onde que vem todas as dificuldades, os problemas, a ansiedade, da onde se formam tudo isso. Se você gostou, curte, compartilha, dá seu like, se inscreve no canal e vai acompanhando, porque assim como eu sou terapeuta, nós vamos fazer todo esse projeto que nós estamos começando agora, voltados ao processo terapêutico, para que você possa parar, analisar a sua vida e entender um pouquinho mais sobre você. Certo? Um grande beijo para todos.